Glória a Jesus. É assim que o Senhor trabalha. Esse testemunho, ele edifica, consola e conforta. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos e por esse testemunho de vitória. Irmãos, não deixem de crer nas promessas de Deus. Deus tem promessa para todos nós. Nós não viemos aqui para ficar rico, nós viemos aqui para fazer a obra do Senhor. E Deus conhece a motivação dos nossos corações. Então, a nossa motivação maior é servir ao Senhor, com gozo, com alegria e esperando sempre de Deus as respostas. Não se desesperem, não percam a esperança, creiam somente, porque a Bíblia diz que o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. Amém? Deus abençoe a irmã. Quer dizer que o anzol foi... Uau! Glória a Deus. Irmão, nós vamos então abrir as nossas Bíblias. E os irmãos que têm um testemunho de vitória, que querem compartilhar com a igreja, tragam, venham. Nós precisamos ouvir testemunhos como esses, viu? Que glorificam o Senhor e que nos enche de certeza, aumenta a nossa fé para que o dia da nossa vitória também chegue. Isaías capítulo 36, versículo 13 ao 20, diz assim: Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: Ouvi as palavras do grande rei da Síria. Assim diz o rei: Não vos enganeis, Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: Infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: Fazer comigo um acordo e sair a mim, e coma cada um da sua vide, e cada um de sua figueira, e beba cada um das águas da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa terra, de trigo e de mosto, terra de pão e vinhas. Não vos engane, Ezequias, dizendo: O Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate, de Arpade? Onde estão os deuses de Servafaim? Porventura livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são eles dentre todos os deuses desses países? Os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse Jerusalém das minhas mãos? Isaías 37, versículo 1 diz assim: E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. Eu quero que os irmãos fiquem bem atentos ao que Deus quer falar conosco essa noite. Vocês sabem que o cristianismo está sofrendo uma crise de identidade. Se nós fizermos uma diacronia no tempo, nós vamos dizer: olha, na minha época era assim. Possivelmente eu, irmão Maurício, irmão João, que nos convertemos em uma fase bem complicada das nossas juventudes, sim. Quase tudo era proibido e quase nada era permitido. Mas nós sobrevivemos e estamos aqui. Mas essa mensagem eu quero que você fique bem atento. Rafaela, bom ver você aqui, saber que está firme com Jesus e que o Senhor fale com você também essa noite. O tema dessa mensagem é Descredenciando Deus. Estão vendo essa imagem aí? O que é que você vê nessa imagem? Você vê um monte, você vê uma cruz, um pôr do sol lá no fundo e um homem, né? A silhueta de um homem. E ela é bem espiritual porque ela está diretamente vinculada à cruz, né? Essa é a proposta espiritual dessa foto. Agora vamos olhar com o devido olhar atento. Qual é a diferença? O que está fora do contexto? Esse cidadão está de costas para a cruz.
Essas mensagens que parecem que não são maléficas, essas fotos que parecem que não têm finalidade nenhuma, elas têm um objetivo. Elas buscam chegar a um resultado. E o resultado é descredenciar Deus. Esse homem está desprezando a cruz e o seu sacrifício. E quando ele vira de costas para a cruz, qualquer pessoa que chegar aqui com uma percepção religiosa, ou que imagem linda. Um homem com seu coração quebrantado aí, mas de costas para a cruz, desprezando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E essa mensagem, essa foto, ela tem que ser mais eloquente do que qualquer outra mensagem que você possa receber. Essa mensagem por si só precisa falar com você e você perceber que o mundo quer descredenciar Cristo, quer descredenciar Deus. Agora vamos ao que eu tive como parâmetro para o que o Espírito Santo me deu durante essa semana. Esse episódio aconteceu no ano 710 a.C. Ezequias era o rei de Judá. Foi ao trono quando tinha 25 anos de idade. Um jovem rei. Mas a Bíblia diz que quando ele assumiu o reinado, a Bíblia diz que ele fez o que era correto aos olhos de Deus. Ele agradou ao Deus. E esse episódio, ele estava com aproximadamente 39 anos. A Síria, uma potência bélica que aterrorizava o mundo daquela época. O exército de Senecarib tinha 185 mil soldados de guerra. A sua cavalaria era a mais selvagem que havia naquela época. Esse homem, quando invadiam as nações, ele esquartejava, estuprava, levava as mulheres como escravas, as crianças para servirem e matava os homens cruelmente. E pegava as suas cabeças e colocava pendurada para aterrorizar as outras nações. Qualquer nação que ouvisse falar que a Síria estava marchando em direção a ela, se rendia rapidamente. Você sabe que esse episódio já havia passado com as 10 tribos do sul. Ben-Hadad já tinha conquistado o reino do norte. Ben-Hadad já tinha conquistado esse reino de 10 tribos. 10 tribos já haviam se rendido à Síria, não à Síria. Agora Senecarib vai para conquistar esse reino de 2 tribos. Mas qual era o sonho desse homem? Jerusalém, a cidade do grande rei. Era uma cidade a mais ou menos, não importava. Ele conquistava tudo que via pela frente. Mas ele tinha uma obsessão: conquistar Jerusalém. Você sabe que o inimigo das nossas almas sempre teve obsessão por conquistar, destruir tudo aquilo que é de Deus. Esse rei é um dos símbolos do que o inimigo quer fazer contra Deus, contra a sua igreja e contra nós. Jerusalém não tinha relevância política nenhuma naquele cenário, mas tinha uma relevância espiritual sem precedentes. Agora Senecarib cresce os seus olhos, porque é assim que o inimigo faz, assim que o diabo faz. Quando na sua casa começa a ferver a presença de Deus, ele quer destruir. Quando a igreja começa a buscar a Deus na sua plenitude, ele quer destruir. Quando uma nação se dobra a Deus, reconhece a sua soberania e começa a buscar a Deus, ele quer destruir. Vocês se lembram do fenômeno Bolsonaro lá no Brasil? Esse homem não é crente. Esse homem, ele não tem relação religiosa com nenhuma coisa. Mas ele falava Deus 24 horas. Deus, pátria, família. Esse era o discurso desse homem. E ele conseguiu unificar o Brasil. E jejuaram,
e oraram. E Deus começou a mudar o coração do povo. Deus começou a transformar aquele país. O país que estava numa condição paupérrima terminou o seu mandato com um superávit de bilhões de reais. O que o diabo faz? Começa a olhar. Lugar que se fala muito de Deus é o alvo predileto para o inimigo atacar. Faça cultos normais na sua casa e você vai ver o diabo querer destruir a harmonia do seu lar. Fale de Deus no seu ambiente de trabalho e o diabo vai querer colocar cisânia entre um e outro para que o nome do Senhor não seja glorificado. Esse homem vai e acampa a 50 quilômetros de Jerusalém com aquele exército que amedrontava todo mundo. Quando Ezequias ouve essa história, a sua fé fracassou. Você já viu que às vezes nós estamos cheios de Deus, fazendo a vontade de Deus, o inimigo bate o pé, às vezes o crente se assusta, imaginando que Deus o abandonou, imaginando que o inimigo está vencendo e começa a ceder. Ezequias, quando ouviu que esse exército estava acampado, se sentiu ameaçado e encurralado. O que ele fez? Ele tentou persuadir Senaqueribe a desistir de invadir Jerusalém. Escreveu uma carta de punho próprio, lhe propondo pagar um tributo caríssimo para a Síria sair do seu território. A Síria disse, ok, eu aceito. E mandou a conta. 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Sabe quanto vale isso aí? 10 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro. Ele começou a buscar ouro em todos os cantos de Jerusalém. Prata. O problema é que se acabou. E ele se lembra do templo, que ele mesmo levou ouro e prata para adornar as colunas. E esse homem, com a sua fé abalada, vai para o templo. Começa a tirar o ouro das paredes, das colunas. Começa a tirar a prata, as pratarias, tudo aquilo que estava ali dentro. Ele começa a tirar. Olha o que diz 2 Reis, capítulo 18, versículo 15 e 16. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, versículo 16, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira e as deu ao rei da Síria. Por que isso aconteceu? Porque fez um acordo com o inimigo. Qual era a proposta do inimigo? Descredenciamento de Deus. Vocês já viram que o inimigo, ele faz qualquer tratado para descredenciar Deus. O ouro e a prata eram os adornos que Deus, que Ezequias colocou ali para expandir, para mostrar como era a glória de Deus naquele templo. E ele tirou. Quando falamos de ouro e prata, falamos de adornamento do templo, falamos de dons, de regalos, de presentes que Deus dá à sua igreja. E esses dons, esse ouro, essa prata, é para adornar a casa do Senhor. O talento da música é para adornar a casa do Senhor. O talento de quem prega é para adornar a casa do Senhor. A glória deve ser para Deus, o templo é de Deus, tudo é para Deus. E sabe o que esse pastor fez? Com a sua fé debilitada, começou a tirar. E entregou para Senaqueribe. Você sabe que quando a nossa fé em Cristo fica debilitada, nós começamos a querer negociar. Toleramos o intolerável e os valores se perdem. Olhem que coisa interessante. Quando a nossa fé em Cristo está abalada, que o inimigo diz, você vai pagar, você faz acordos e paga.
Nós toleramos abrir mão da educação cristã dos nossos filhos, porque a sociedade, com seus modelos científicos, disse que educar é a escola e não pai e mãe. Escola ensina, pai e mãe educam. Ensina a criança o caminho que deve andar e até quando ficar grande, não se desviará dele. E nós aceitamos essa troca. Fizemos um acordo. Por isso nossos filhos estão sendo atacados nas escolas. Por isso as nossas crianças estão com a sua mente totalmente sem uma padronização. Porque nós toleramos abrir mão da educação cristã dos nossos filhos. Porque a sociedade diz, nós temos o nosso modelo científico. Nós optamos por não falar contra o movimento trans, para não sermos taxados de homofóbicos. E nós aceitamos o acordo. Pastores estão calados, igrejas estão caladas. Por quê? Porque o que esse rei queria fazer? Descredenciar Deus. O que o inimigo está fazendo na última hora? Descredenciando Deus. Inversão de valores. Evitamos falar que homossexualismo é pecado. Porque as plataformas como YouTube, Facebook, Instagram ameaçam tirar as nossas pregações do seu canal. E nós fizemos acordo com essas plataformas. Concordamos? E muitas igrejas não têm mais coragem de vir numa câmara e expor para o mundo que nos assiste que homossexualismo é pecado, que a Bíblia condena. Mas nós fizemos um acordo e aceitamos a imposição da mídia. Muitas igrejas não se posicionam em falar contra o aborto, que é crime contra a vida. Portanto, é pecado. Porque o Estado decidiu que um feto com menos de 12 semanas não tem vida. E nós aceitamos. Vocês já viram que aqui acho engraçado. A Wildlife, se tem um búho aí que faz um buraco, se quebrar o ovo desse búho, é coruja, viu? Se quebrar o ovo da coruja, vai preso. Vai para o cárcere. Mas se fizer um aborto, não acontece nada. As tartarugas que vão para as praias colocar os seus ovos ali. Se você desenterrar um ovo daquele e morrer a tartaruguinha, você vai preso. Mas se você fizer um aborto, está tudo bem. Descredenciando Deus, autor da vida. Vocês sabem que quando a Covid assolou o mundo, 90% das igrejas fecharam as portas sob o argumento de propagar um vírus. Naquele momento havia uma angústia em todas as partes do mundo. A igreja é o hospital da alma. Tinha que estar aberto, mas as autoridades sanitárias venceram. E nós fechamos as portas das igrejas, descredenciando Deus, imaginando que Deus não tinha autoridade e poder sobre uma doença que Ele tem o controle. Você sabe que o Congresso americano homologou o satanismo como religião nesse país. E por que isso aconteceu? Porque os representantes do governo conservadores, ameaçados pela perda de votos e interesses pessoais, aprovaram o satanismo nesse país como religião. Acordo. Pastores celebrando casamentos homofóbicos em desacordo com a palavra de Deus, coagidos sob a ameaça de ser preso, fazem acordos para profanar o altar do Senhor. Igrejas abrindo as portas para o mundo, aceitando tudo sob a ameaça de que os tempos são outros. E nós não permitimos certas mudanças, os jovens vão embora. Muitos vão sair, pastor. O que fazemos nós? Fizemos um acordo com o mundo.
permitimos que o mundo entrasse nas nossas igrejas, no meio da mocidade, das crianças, dos jovens, porque a nossa fé ficou debilitada. É verdade que eles vão sair. O mundo vai entrar. Mas quando os jovens saírem, quando os verdadeiros cristãos não tiverem mais condições de ficar num ambiente que era para ser sacro e virar profano, o Espírito Santo também sai junto. Irmãos, é hora de nós estarmos firmes no Senhor. É hora de nós propagarmos o Evangelho com a nossa maior força. Paulo escrevendo aos Coríntios, olha, somos embaixadores de Cristo, nós somos embaixadores do Rei, nós não fazemos acordo, nós não fazemos pacto, nós somos embaixadores de Cristo, custe o que custar. Nós estamos aqui para pregar a Cristo e esse crucificado. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-o pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus é perfeito, o mundo está equivocado, o mundo está errado, mas nós não vamos entrar na forma do mundo. Jesus falando aos seus discípulos diz, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelo mundo. Pastor, qual é uma das características do sal? Preservar para não apodrecer. Pegue uma carne e deixe exposta ao tempo e ela apodrece até se acabar. Pegue uma carne e coloque sal nela. Sai a última gota de água, desidrata até o fim, mas ela fica preservada. Você sabe por que Deus não destruiu esse mundo ainda? Porque pecados piores do que Sodoma e Gomorra se passam na atualidade. Pecados piores do que a geração antediluviana se passam na atualidade. Porque a igreja está na face da terra, ainda que queiram descredenciar a igreja do Senhor, ainda que queiram dizer que a igreja não está em consonância com o mundo e não estamos mesmo, estamos aqui para fazer a diferença. Vós sois o sal da terra. Uma das características do sal é preservar. E ele diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. No meio dessas trevas do mundo, existe uma luz. Você, eu, a igreja do Senhor, existe uma luz que brilha ainda no meio dessa escuridão total, existe uma luz, e essa luz chama-se igreja, que eu, você, fazemos parte. Sabe o que aconteceu? Senequeribe percebeu que ele estava debilitado na sua fé, aceitou o tributo, não retirou as suas tropas, e mandou Rabissaque dar um aviso para Ezequias. 50 quilômetros acampado, e mandaram o aviso, nós vamos invadir Jerusalém. Você já imaginou o mundo dizendo isso para nós? Nós vamos permitir tudo na igreja. Liberou geral. Era isso que ele estava dizendo. Nós vamos invadir Jerusalém. Vocês lembram da última marcha gay que teve aí em São Francisco da Califórnia? Que o jingle era, nós vamos sequestrar vossos filhos. Ele manda um recado dizendo, nós vamos invadir Jerusalém. A igreja está sob ataque. Pastores estão sob ataque. Crentes estão sob ataque. E qual a finalidade de tanto ataque do inimigo nessa última hora? Descredenciar Deus. E olhem as formas que o mundo procura para descredenciar Deus. Ofuscando a sua voz e diminuindo o seu poder. Olha o que diz o versículo 3. Rabissaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse, ouvi as palavras do grande rei da Síria. Colocar-se em pé, irmãos, e falou em judaico. Colocar-se em pé significa sobressair-se sobre todas as outras vozes. Quem fala nessa igreja é Jesus de Nazaré. O dono dessa igreja é Jesus.
A glória é para Deus. Tudo aqui pertence ao Senhor. Não existe bom pastor, não existe bom cantor, não existe bom pregador. Existe Jesus que usa o cantor, o pregador e o nome dele é glorificado. Amém. O problema é que ele estava querendo o quê? Descredenciar. Colocou-se em pé, em alta voz, começou a dizer aos ouvidos de todos: ei, pregadores, cuidado, púlpito não é lugar de crescer, é lugar de diminuir. Cantores que louvam e glorificam o nome do Senhor, púlpito não é palco, é lugar de glorificar o nome do Senhor. E olha o interessante dessa palavra. Esse mensageiro falava com eloquência em judaico. Aqui está dizendo. Mas o que você tirou daí, pastor? Ele estava falando em uma língua que eles entendiam muito bem. Qual é a língua que nós entendemos aqui na igreja? A palavra do Senhor, a Bíblia. Ele estava falando exatamente sobre isso aí. E as pessoas às vezes não percebem que alguém que está falando de Bíblia, mas a Bíblia não está em consonância com o que ele fala. Querem ver o exemplo? Fala em Deus, mas não ama a sua palavra, não lê e nem estuda a Bíblia, descredenciando a palavra de Deus. Fala do Filho de Deus, mas não apresenta Cristo como Salvador da humanidade, nem como o remédio para redimir o homem do pecado. Fala de fé, mas vive firmado em propósitos, obras e projetos religiosos. Fala em Deus, mas promove o culto à personalidade. Eu. Descredenciando Deus. Segunda coisa que ele disse: ouvi as palavras do grande rei da Síria. O grande rei da Síria? Qual homem, qual autoridade é maior do que nosso Deus? Mas vamos para o nosso universo, para a igreja. Se nós dermos uma olhada na hierarquia eclesiástica, antes era suficiente ser diácono, presbítero, evangelista, pastor. Mas esse homem disse: ouvi a palavra do grande Deus. Precisa mais. Por que tanta obsessão? João capítulo 3, versículo 30 diz o seguinte: é necessário que ele cresça e eu diminua. Quem tem que aparecer aqui é Jesus. A glória é para ele. Tudo aqui é por ele e para ele. Nós somos meros instrumentos de Deus. Deus está me usando por sua graça, por sua misericórdia. Eu não tenho mérito nenhum no que prego, não tenho mérito nenhum na construção dessa palavra. Tudo é obra do Espírito Santo e tudo vai para Deus. Mas o pastor não é mais suficiente. Criaram o bispo e o apóstolo. Ok, já temos mais 5. Como o apóstolo e o bispo não é suficiente, sabe o que criaram agora? Cobertura espiritual do líder religioso. E certos pastores estão querendo tomar o lugar do Espírito Santo. Ele diz: não se preocupe, você está sob a minha cobertura espiritual. Descredenciando Deus, descredenciando o Espírito Santo. Quem nos guia é o Espírito Santo, quem nos consola é o Espírito Santo, quem habita em nós é o Espírito Santo, quem regenera o homem é o Espírito Santo, quem santifica é o Espírito Santo, quem batiza com o Espírito, com fogo é o Espírito Santo, quem vai arrebatar a igreja é o Espírito Santo. Mas querem descredenciar o nosso Deus. O grande rei é Jesus de Nazaré. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 1, versículo 13 a 16. João, na ilha de Patmos, teve uma das melhores visões que um homem pode ter. João viu 7 castiçais de ouro. No meio de 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. E qual era o traje do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Vestido com uma roupa branca que chegava aos seus pés, cingido pelo peito com cinto de ouro. A sua cabeça
Os seus cabelos eram brancos como a lã, branca como a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés como latão reluzente. A sua voz era como de muitas águas, na sua mão direita 7 estrelas. Da sua boca saía uma espada afiada com 2 gumes. O seu rosto era como o sol quando resplandece na sua maior força. Esse é o dono dessa igreja. A Ele glória, a Ele louvor, a Ele adoração, é Ele que rege, é Ele que conduz, é Ele que merece ser adorado aqui e não descredenciado como o mundo quer fazer. Ninguém vai descredenciar o nosso Deus. Enquanto houver homens e mulheres cheios do Espírito Santo, enquanto houver pessoas que têm coragem de subir num púlpito, pregar a verdade, porque a Bíblia diz, e a verdade vos libertará. Diz aí. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. É isso. Descredenciando através da palavra, ofuscando a sua voz. E tem mais. Descredenciando Deus através do seu porta-voz. Quem é o porta-voz de Deus? Eu, você, todos nós. Isaías capítulo 36, versículo 16, diz assim, olha o que ele diz. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, fazei comigo um acordo e saí a mim, e coma cada um da sua vide, e cada um da sua figueira, e beba cada um das águas da sua cisterna. Era isso que esse homem estava dizendo. Descredenciando Deus através do seu porta-voz. Descredenciando pastores, denegrindo pastores. Olha o que ele dizia, não deis ouvidos a Ezequias. Quem nunca ouviu a expressão, esse pastor é ultrapassado. Esse pastor é da era de 1900, quando Gunnar chegou no Brasil. Esse pastor só prega Cristo, só fala de Cristo, Cristo, Cristo. Nós não podemos dar uma ajuda para Cristo nos salvar. Não podemos fazer um jejum santo, não podemos fazer uma obra social, não. Não deis ouvido a esse pastor quando ele fica tirando você dos seus propósitos religiosos. Não dê ouvido a esse pastor quando ele ensina para você que jejum, oração são disciplinas religiosas, espirituais e não atributos religiosos. Não dê ouvidos. Era isso que ele dizia. Não dê ouvidos a Ezequias. Esse pastor vê pecado em tudo. Aqui não tem dança, não tem fumaça, não tem holofote, não tem jogo de luz. Não dê ouvidos a esse pastor. Procura uma igreja onde tudo já está incorporado. A liturgia do culto é diferente. Lá a gente dança, a gente bebe, a gente faz o que quer. Não dê ouvidos. Descredenciando o porta-voz. Isso é que aconteceu. Esse pastor devia saber que essa igreja é inclusiva. Eu conheci o autor da Bíblia inclusiva. Foi meu colega de sala de aula da Escola Bíblica Dominical no Brasil. Casou-se com outro homem e escreveu a Bíblia inclusiva. Sabe o que acontece? Na Bíblia inclusiva, não existe homossexualismo. Homossexualismo naquela Bíblia não é pecado. E algumas igrejas já estão aceitando. Não dê ouvido ao pastor, descredenciando o seu porta-voz. Esse negócio de música mundana, não dê ouvido ao pastor. Mas como? Pastor, Kleber Lucas canta Legião Urbana. Voz da Verdade canta Raul Seixas. Eduardo Costa canta Faz um Milagre em Mim. Rick Renner está cantando Agnus Dei. Raça Negra virou gospel. E existe o pagode santo, regado a cerveja, e está tudo bem. Não deis ouvido a ele.
Pastores estão abrindo mão, concessões, aceitando acordo de paz com o príncipe deste século. Se nós aceitarmos tudo isso aí, o que é que vocês vieram fazer aqui essa noite? Por que estamos aqui essa noite? Porque cremos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nós temos pecado como condição, nós vivemos sendo atacados pelo diabo 24 horas, mas Deus é Deus, Deus continua sendo Deus e ninguém descredencia o Senhor. Mas estão querendo descredenciar Deus. E sabe o que mais que ele diz? Deus não é confiável. Escute isso. Versículo 15 diz: nem tampouco, Ezequias, vos faça confiar no Senhor. Deus não é confiável. Dizendo: infalivelmente vos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Vocês estão confiando que esse Deus vai fazer isso? Deus não é confiável. Quais são as 4 maiores religiões do mundo? Judaísmo, islamismo, hinduísmo e o cristianismo. Para o judaísmo, Jesus é apenas um personagem histórico, pois eles ainda continuam aguardando a chegada do Messias. Não é confiável. Para o islamismo, Jesus é um dos profetas, mas o confiável é Maomé. Deus não é confiável. Para o hinduísmo, Jesus é um profeta. Brahma é o Deus supremo. Não é confiável. Para o cristianismo, Deus é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Esses deusezinhos aqui de meia tigela vão se dobrar, vão se curvar ao nome do nosso Senhor, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Descredenciando Deus, dizendo que ele não é confiável. E tem mais. Descredenciando Deus, comparando aos deuses pagãos. Versículo 18 e 20 diz assim: não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Quais são eles dentre todos os deuses desse país? Os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos. Estabelecendo uma comparação. Descredenciando Deus, comparando com esses deuses. Eles estavam se referindo a ídolos. E olha o que Deus, olha o que a Bíblia diz a respeito desses personagens. Salmo 115, capítulo 4, versículo 4 a 9, diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai de sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem e todos que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu escudo e o teu protetor. Dá um aplauso ao Senhor essa noite. Jesus é o nosso escudo. Jesus é o nosso protetor. Não se compara o nosso Deus com esses deuses. Você sabe que aquela época tinha deuses para tudo quanto é gosto. Os deuses estão em vigência até hoje. Davi não olhou para a estatura de Golias, olhou para o tamanho do nosso Deus. Josué não olhou para a altura das muralhas de Jericó, olhou para o tamanho do nosso Deus, que é maior do que as muralhas de Jericó. Daniel não se preocupou com os leões famintos, porque ele sabia que o Deus de quem ele servia estava ali dentro. Mesaque, Sadraque e Abednego não olharam para as chamas abrasadoras, mas olharam para o quarto homem da fornalha ardente, Jesus de Nazaré. Todos eles confiaram no poder de Deus para livrar. Podem comparar o nosso Deus com o que quiserem, mas o nosso Deus é Deus. Sabe qual foi a reação de Ezequias ao ouvir as ameaças
desse descredenciamento? Versículo 21. Mas eles calaram-se e não lhe responderam palavra, porque havia mandado do rei, dizendo: não lhes respondereis. Ok. No momento em que você mais devia ficar de boca fechada e orar, é a hora que você fala e descredencia Deus como nosso intercessor. Você já viu que muitas vezes você está com a vitória nas mãos. Deus está ali te testando, te provando. Lá no Brasil a gente fala: fecha essa matraca, cala a boca. Se o inimigo está te atacando, é porque você reflete a glória de Deus. Se o inimigo está indo contra o seu casamento, é porque seu casamento está estável. Se o inimigo está indo contra os seus filhos, é porque seus filhos estão sendo educados no caminho do Senhor. Cala-te! Não fale na hora errada, deixa que Deus advogue a sua causa. Se nós quisermos tomar o lugar de Deus, nós vamos ser legisladores. Cala-te. Na hora do tumulto, na hora do descredenciamento de Deus, ele ficou calado. Deus não precisa de advogado, de defesa, nem de nada. Deus não necessita de advogado e nós temos um advogado. Amém. Isaías 37:1 diz assim: e aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. O que foi que Ezequias fez? Orou. Vai orar. Ah, mas eu preciso resolver esse problema. Você não vai resolver nada. Coloca nas mãos do Senhor. Você quer descredenciar a autoridade de Deus na sua vida. Você quer descredenciar a plenitude de Deus, os projetos de Deus. Por que você não fecha a boca e deixa Deus fazer? Descredenciando Deus quando tinha que ficar em silêncio e quer falar. Se na sua escola tem um amigo seu que quer descredenciar Deus e te envergonhar porque você é crente, vai orar. Se o seu esposo, a sua esposa, não é cristã e quer descredenciar o Deus que você serve, vai orar. Se o teu patrão quer te expor ao ridículo porque você vive louvando a Deus enquanto trabalha, isso importuna, o inferno fica endemoniado, vai orar. Se na tua igreja tem pessoas que falam porque você é um crente, porque você faz a obra de Deus, continue sendo crente e vai orar. Quando você se mete no lugar de Deus, você descredencia Deus. Você acha que Deus não está vendo? Todas essas afrontas aí querendo descredenciar Deus, você acha que Deus não estava vendo? Você acha que Deus não está vendo as suas lutas? Você acha que Deus não está vendo as suas lágrimas? Os seus filhos, o seu desespero, a sua ausência de esperança? Você acha que Deus não está vendo? Ora, feche essa boca. Deixa que Deus trabalhe. Não coloque a sua mão onde Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na vida do seu filho e você vai lá, tira a mão de Deus e coloca a sua mão. Estava quase tudo resolvido. Quando você fala, Deus se afasta, porque você está descredenciando Deus. Ah, está passando luta. É com Deus. Ezequias orou dizendo, Isaías 37, versículo 16, 17, diz assim: o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o Deus, tu somente de todos os reinos da terra. Tu fizeste céus e terra. Inclina, ó Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos, olha. Ouve todas as palavras as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Sabe o que isso aqui está dizendo? Deus, esse homem está te descredenciando. Ele está dizendo horrores aí.
E Ezequias estava dizendo assim, Deus, tu não está ouvindo não? Inclina o teu ouvido e ouve. Escuta tudo que ele mandou falar a respeito dele mesmo. Ele se diz o grande rei. Ele está se achando. Tu não está ouvindo isso? Quantas vezes o diabo usa alguém, um inimigo, fala assim, eu vou te destruir, e não sei o quê, e blá, blá, blá. Essas conversas para assustar crente que não tem o alicerce da fé baseado no sacrifício da cruz. E o diabo se coloca gigantesco. Deus não está ouvindo, não. E outra coisa que me chama a atenção. Ele diz, bom, se Deus está surdo, deve estar cego também. Abre os teus olhos e olha, Senhor. O que ele estava dizendo? Deus, a 50 quilômetros daqui, tem um exército de 185 mil homens que vão marchar para cá e vão destruir Jerusalém. Olha e vê. Você acha que Deus não está vendo as suas lutas? As suas dificuldades? A falta de fé de Ezequias ficava ali, ó, cambaleando. Mas ele era um bom servo de Deus. Porque o bom servo de Deus titubia na fé. Tem seus momentos de lágrimas, de dor, de achar que não vai alcançar, que Deus não está vendo, que Deus não está ouvindo. Era isso que estava passando, ele estava com um conflito interno. Deus não está vendo. Deus não está vendo meu sofrimento. Deus não está vendo meu casamento, minha família, meu lar. Deus não está vendo. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. Ouve todas as palavras que ele usou para te afrontar. Ele se considera o bam, como se diz no Brasil, viu, Ramon? Ele se acha maior do que tu. Sabe, dizendo, ó, vou botar lenha nessa fogueira. Vou botar para ele ver o que é mexer com Deus. Ó, tá vendo aí? Ele está falando. Eu estou só escutando. Ele está dizendo que é maior do que o Senhor. Tudo isso para descredenciar Deus. Vocês acham que Deus se comoveu com as palavras de Ezequias ou que não? Os planos de Deus não se modificam com as nossas lágrimas, com os nossos jejuns. O que Deus tem para nós é nosso. A maior conquista que nós temos foi a nossa salvação em Cristo. Por isso que a Bíblia diz, olha, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus é soberano nas suas decisões e atitudes. Ele pode fazer o que quiser, como quiser, a hora que quiser. Mas esse homem orou. E Deus deu atenção para ele. Deu tanta atenção que respondeu. Isaías 37 e 33 diz assim, falando com Senaqueribe, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nessa cidade, nem lançará flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo ou levantará contra ela tranqueira. Ô glória! Você já pensou? Do nada Deus diz, ei, tranquilo. Ele não vai entrar. Ei, tranquilo. Nós já temos a garantia da salvação. O nosso nome já está escrito no livro da vida. Tranquilo. Por que desesperar? Por que ficar imaginando o amanhã? O amanhã traz ansiedade, o anterior traz depressão. Viva o hoje na presença do Senhor. Tranquilo. Deus mostra a sua credencial. Ele não vai entrar na cidade. Ele não vai entrar no seu casamento. Ele não vai destruir a sua família. Ele não vai destruir os seus sonhos, os seus projetos. Ele não vai entrar. Ele não vai entrar. Porque o sonho dele era entrar, conquistar Jerusalém e destruir. Você sabe que o diabo quer entrar e conquistar a igreja do Senhor.
Mas Deus estava mostrando as suas credenciais. Aqui você não entra. Nesse corpito aqui, ó, Bierrito, tem a marca do sangue de Jesus de Nazaré. Na minha família tem a marca do sangue de Jesus de Nazaré. No meu matrimônio tem a marca do sangue de Jesus de Nazaré. Nos meus negócios, no meu ministério, na minha vida tem a marca do sangue de Jesus. Aqui ele não entra. E ele diz, aqui você não entra. As suas flechas não serão disparadas contra ela. Já imaginaram? Os flecheiros de Senecaribe já fazendo pontaria. Não, vamos nessa direção. No mínimo 100 mil flechas iam ser arremessadas sobre Jerusalém. E disse, olha, não se preocupe. Nenhuma flecha vai ser arremessada. Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós adoramos. É o Deus que está conosco, é o Deus que nos dá vitória. Nenhuma flecha, nenhuma flecha. Oh, aleluia. E terceiro, você não vai sitiar a cidade. Que negócio é esse de dizer, não, o diabo me colocou numa situação precária, sitiou a minha vida, sitiou meu negócio, meu trabalho, sitiou tudo. Não. Você não vai entrar. Você não vai lançar dardos contra a minha igreja. Você não vai fazer nada. Aqui você não entra. Você não vai sequer sitiar a cidade. E diz agora com Ezequias. Falou com Senecaribe, agora manda para Ezequias. Para mostrar as suas credenciais. Ezequias, versículo 34. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entra. Não entra. Na sua casa não entra maldição, na sua casa não entra macumba, na sua casa não entra qualquer que seja enviado do inimigo, não entra. O que Deus estava dizendo? Ei, não haverá confronto. Maurício, você que é bom nesse piano aqui, não haverá confronto. Sabe o que ele estava dizendo? Ele nem sequer vai se aproximar de Jerusalém. Agora Deus mostra a sua credencial. Exército acampado a cerca de 50 quilômetros. Sabe quanto tempo durou esse cerco? Um dia, Ramon. No mesmo dia, Deus mostrou a credencial. Deus não precisou nem entrar no negócio. Olhou para a sua miríade de anjos e disse, anjo, vem cá. Oh, glória. Oh, aleluia. Deus, quando mostra as suas credenciais, Ele é Deus. Apontou para a direção do arraial onde estava 185 mil homens de guerra, preparados para destruir Jerusalém, para varrer da história, assim como o diabo quer fazer conosco, com a igreja do Senhor, com a nação de Israel. O Hamas não quer paz, não quer território, ele quer dizimar Israel na face da terra. E Deus mandou um anjo. Não precisou nem Deus descer. Um anjo. O anjo saiu e feriu de morte 185 mil soldados. Eram 50 quilômetros aproximadamente. E a notícia chegou. E ninguém acreditava. Quando eles saíram e se aproximaram do local onde estava esse exército, cadáver por todos os cantos. Deus mostrou sua credencial. Ninguém brinca com Deus.
Ninguém descredencia Deus e permanece impune. Mas Deus é amoroso, Ramon. Deus não matou Senecaribe. Lhe deu mais uma chance. Não determinou nada sobre ele. Depois desse episódio, esse rei ainda viveu mais ou menos 18 anos. Teve todas as chances de ter um encontro com o Senhor pelas maravilhas que Deus fez. E ele não quis. Sabe o que ele fez? Entrou no templo e foi adorar a um Deus pagão. E qual era o propósito dessa adoração? Ele oferecer os seus 2 filhos em sacrifício a esse Deus para alcançar êxito e vitórias. E esses 2 rapazes, com medo da morte, mataram esse rei na frente do Deus que ele dizia que era maior do que o Deus que nós pregamos essa noite. Teve todas as oportunidades, não quis. Existem pessoas que cometem erros por ignorância, mas outros porque gostam de afrontar a Deus. Deus está dando chance para o mundo. Por coisas menores do que acontecem aqui, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Por coisas menores que acontecem aqui nesse mundo atual, Deus destruiu uma geração antediluviana. Quando um homem descredencia a Deus, ele coloca a sua salvação em xeque. Se você não crê, não zombe. Se você não crê, não faça piadas com a convicção de fé de ninguém. Mas eu quero te chamar essa noite para nos colocar de pé e adorar a Deus, esse Deus que nós servimos, esse Deus que amamos, esse Deus que tem abençoado tanto a sua igreja. Oh Jesus, esse Deus que deu o seu Filho unigênito por mim e por você. Enquanto o mundo quer descredenciar o Senhor, nós queremos adorá-lo. Eu quero encerrar essa mensagem nessa noite com uma palavra. Fique calado. Deixa o mundo querer descredenciar o Senhor, falar o que quiser, mas confie no Senhor que nós estamos pregando aqui essa noite. Não porque eu estou falando, mas porque a Bíblia fala desse Deus que criou os céus e a terra, que morreu por mim e por você, e que um dia voltará para buscar a sua igreja. Eu quero nesse momento, antes de passar a equipe de louvor, orar pela mãe da nossa irmã Isabela, que vai se submeter a uma cirurgia amanhã pela manhã, e vamos confiar em Deus, que Deus vai ser o médico dos médicos e vai fazer a cirurgia da irmã. Queremos orar por Israel, porque está passando um momento difícil, mas você sabe que Israel é o relógio de Deus. Não tem como evitar essa guerra e as outras que virão. Essa não é a última guerra que Israel vai passar. Outras virão, até que eles reconheçam o nosso Deus lá na sua segunda vinda, quando todas as nações confederadas estiverem pelejando para destruir Israel. O Senhor Jesus voltará e eles vão saber quem é o verdadeiro Deus. Senhor, te damos graças porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Te agradeço, Senhor, pela vida dos teus servos que aqui se encontram. Irmão Jovino, que está aqui, Senhor, essa noite, Senhor, que o teu Espírito Santo tenha falado com ele, que lhe dê saúde, Senhor, emocional, física. Restaure, Senhor, o teu servo. Tu és o Deus dos milagres, o Deus dos impossíveis. Senhor, a mãe da irmã Isabela, Senhor, que vai fazer uma cirurgia amanhã. Senhor, tu és o cirurgião, tu és o médico. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai fazer aquilo que te apraz, a tua vontade. Guarda ela, Senhor, livra, Senhor, e que o teu nome seja glorificado através da vida dessa senhora. Senhor, eu te peço também pela nação de Israel,
que está passando por esses conflitos, Pai. Guarda, Senhor, os soldados, o exército de Israel, Senhor. A tua palavra mandou um anjo e destruiu 185 mil assírios. Eu me lembro, Senhor, que quando eu li e vi sobre todas as guerras que Israel lutou, a guerra da independência, a guerra dos 6 dias, a guerra de Yom Kippur, tu sempre se manifestou a favor do teu povo. E o próprio exército adversário viu anjos pelejando, Senhor. Manda uma vez mais, Senhor, os teus anjos. Guarda, Senhor, aquela nação. Abençoa, Senhor, todo aquele povo, Senhor. Senhor, conforta o coração enlutado. Aqueles que estão do outro lado em Ramá, Senhor, que são vítimas de terroristas, Senhor, que não têm nenhuma relação contigo, querem somente que o teu nome seja extirpado da face da terra. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas civis que estão ali passando por esse momento difícil. Deus, eu te peço, Senhor, que essa noite o teu Espírito Santo tenha falado conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida, e jamais me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce, que é mais doce do que o mel, Que me tira dessa cova glória, e me leva até o céu. já vi fogo e terremoto, já vi fogo e terremoto, vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas. Aleluia. Senhor, nós damos a Ti toda honra, toda glória, todo honor, sabendo, Senhor, que Tu tienes o poder pelos séculos dos séculos. Temos ouvido a Tua palavra esta noite, nos preparamos para voltar a nossas casas, nossos hogares. Nós pedimos que a Tua presença esté conosco. Guarda-nos, Pai. Nós conhecemos que Tu, Senhor, é o Senhor de todos. O Salmo 24, verso 1 diz assim: Do Senhor é a terra e o seu plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nós guardamos esta palavra dentro de nós, nossos corazones e nossas mentes, e nosotros pedimos ao Senhor que sua presença esteja conosco todo o tempo e toda a semana, e nos olhamos a próxima semana. No nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo nós oramos. A igreja